muito menor na qualidade de vida, né? E que nós questionamos que dentro desse estudo, né, de que se isso se deveria realmente porque os homens não valorizam tanto assim a paternidade quanto as mulheres, sim, ou se isso na verdade é uma estratégia muitas vezes de defesa, né, que a gente sabidamente conhecida, né, muito dos homens, de se colocarem numa posição mais de defesa, né, e não deixam então transparecer tanto, né, a sua frustração. A doutora Mariângela Badalotti foi selecionada para apresentar num congresso mundial de ginecologia. Então, conte na África, em Kuala Lumpur, na Malásia. Agora, em novembro. Em novembro? Será agora em novembro? Não? Ah, vai ser agora. Agora, no próximo novembro. Que interessante. Olha, vai nos bem representados estaremos, não é verdade, doutora? Estaremos bem representados. Sem dúvida. Bem representadíssimos. O que a doutora vai relatar neste? Esses são os resultados da minha tese de doutorado, que foi a respeito do que tu comentaste na abertura, sobre a possibilidade de se obter espermatozoides do testículo. Então, isso é até 93, não se imaginava que homens que não produzissem espermatozoides, que não tivessem espermatozoides no ejaculado, que fosse possível encontrá-los no testículo, mesmo numa quantidade extremamente pequena, mas que se a gente tirasse um pedacinho ou aspirasse, se conseguisse espermatozoides. Então, isso é possível e a partir dessa sua tese, então isso tem se repetido? Isso é possível, assim, em mais da metade dos homens que têm esse problema se consegue espermatozoides, e uma vez que se tem esse espermatozoide em mãos, a chance de gravidez é a mesma do que se estivesse trabalhando com espermatozoide do ejaculado. E dizem, ele tem os espermatozoides preguiçosos. Não, algumas vezes. E alguns preguiçosos demoram mais para engravidar mesmo. E são preguiçosos mesmo, aqueles que... Tem alguns, os homens têm espermatozoides que têm a mobilidade, são lentos ou não são direcionais, e isso realmente pode ser uma causa de dificuldade de gravidez. Mas também acho que talvez um dos aspectos mais interessantes também desse trabalho que vai ser apresentado é que não tinha nenhum dado nacional, nem latino-americano, e tem pouquíssimos dados internacionais a respeito das crianças, né, que sempre gerou uma preocupação. Será que esses espermatozoides não podem trazer algum tipo de risco para essas crianças? Afinal de contas, são espermatozoides que ainda não saíram de dentro do testículo, não são tão maduros quanto os outros. E esse estudo bem interessante mostrou que não tem... A gente avaliou todas as circunstâncias do nascimento e até um mês de vida, então peso, comprimento, desenvolvimento intrauterino, malformações, a notinha que o pediatra dá na sala de parto, e se mostrou um grupo absolutamente similar. As crianças tiveram o mesmo tipo de desenvolvimento, a mesma ordem de complicações ou não complicações que o espermatozoide do ejaculado. Então, isso não tinha nenhum dado do país, nem da América Latina, bem interessante. Seria maduro, supostamente, né? Porque isso não era uma preocupação. Não, porque o espermatozoide do testículo ainda é considerado imaturo. E se tinha uma preocupação grande, assim, será que isso não pode ter repercussões? Porque o espermatozoide, na fertilização espontânea, para ele penetrar no óvulo, ele tem que ser completamente maduro, senão ele não consegue. Sim. O do testículo só fertiliza e evolui porque a gente, na verdade, a gente o coloca dentro do óvulo através de uma microagulha. Então a questão é, se ele não é maduro o suficiente para penetrar o óvulo, será que esse grau de maturidade não vai se refletir nessa criança? Sim. Será que a gente, de alguma forma, está resolvendo o problema da infertilidade, mas não está imputando riscos? Né? E ficou provado que não. E psicologicamente nada a ver. Alguém que tem que engravida naturalmente, ou que faz essa fertilização diferenciada, que tem um nome de... Quando se retira o espermatozoide, TESA. E a injeção é ICSI. É ICSI. Então, nada. Psicologicamente, os homens não têm nem as mulheres nenhum... Não, na verdade, o que se a gente vai... A repercussão, ela não diz respeito especificamente só à técnica que vai ser utilizada, mas ao impacto da necessidade de um auxílio médico para a obtenção da gravidez. Né? Então, assim, não especificamente se foi através de uma aspiração ou não, mas o impacto para esse homem de ter que se submeter a esse tipo de técnica para poder buscar a paternidade. Isso sim pode ter um impacto importante, dependendo de como esse homem encara o fato de não produzir espermatozoides no ejaculado. Débora, e aí a necessidade, algumas vezes, de
de um atendimento multidisciplinar a estes casais? Sim, hoje em dia, né, a recomendação... Não se faz nada mais. É a recomendação internacional, seja da sociedade americana quanto da europeia e mesmo aqui no Brasil, de que todos os centros que trabalham com infertilidade tenham na sua equipe um profissional da área de saúde mental para poder fornecer, então, esse acompanhamento e esse espaço, na verdade, para que se possa trabalhar toda a repercussão que tem tanto a própria infertilidade quanto as tentativas, a própria técnica, enfim. O que ainda se vê é que os homens aderem menos, né, à oferta de acompanhamento. Né? Talvez ainda pelo pudor de falar da sua própria... disso, etc. Sim. Os homens tendem a demonstrar mais o que passam através de sintomas corporais. Isso já tem se visto em muitos estudos, que eles somatizam mais. Durante o tratamento são os homens que adoecem fisicamente com mais frequência. Como os índios que sentem as dores do parto, né? Justamente porque não conseguem muitas vezes falar, né? Colocar em palavras essa dor que existe, né? Por isso se questionam os resultados dos estudos, inclusive da minha própria dissertação, de que seriam menos estressados ou teriam menos prejuízo. Na verdade, aparece menos muitas vezes porque a gente não sabe como buscar também, como acessar esse homem, né? E aí a gente faz a meia-culpa também no nosso próprio dia a dia de como abordar, de que a gente acaba também se voltando mais para a mulher e deixando o homem um pouco, porque ele se coloca mais nessa postura autossuficiente, então o deixamos mais de lado. Tão frágeis tanto quanto, né? São. Exatamente. Adorei conversar com a doutora Mariângela Badalotti, a doutora Débora Farinati. Boa sorte, doutora. Obrigada. Vá mesmo. Ela vai para Kuala Lumpur, na Malásia, para a cidade do Cabo, na África do Sul, apresentar esse trabalho magnífico. Nós ficamos muito orgulhosos. Obrigada. Muito obrigada às duas, a doutora Débora Farinati também pela presença. E um beijo, até breve. Na volta, queremos aqui. Ok? Tá de volta para nos contar dessa experiência e de outros trabalhos lá apresentados. Nós voltamos depois para os recados finais.